Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. O ministro Dipp foi escolhido pelo presidente Sarney para presidir a Comissão Especial de Juristas encarregada de atualizar o Código Penal brasileiro, cujas origens remontam a 1940. Ministro Dipp, nas últimas décadas, várias tentativas aconteceram de reforma do Código e muitas delas não saíram nem do papel. O senhor está otimista quanto aos resultados desse seu trabalho à frente dessa comissão de juristas? Muito otimista, até porque é uma comissão que parte do Congresso Nacional, em especial do Senado Federal. As outras comissões foram designadas pelo Ministério da Justiça e às vezes com prazo exíguo e com uma composição que talvez não se afinasse entre si. Hoje eu não tenho a menor dúvida de que o Código Penal, ou a reforma do Código Penal, talvez seja a mudança legislativa mais importante do momento, porque ela reflete um código de condutas da sociedade brasileira. E veja bem, uma sociedade brasileira que é desigual. E tem que haver um Código Penal, um código de condutas que sirva para o executivo da Avenida Paulista, mas também para o ribeirinho do Amazonas. Então, é uma tarefa árdua. A comissão ela tem membros dos mais variados segmentos do mundo jurídico. Vamos ter que ter um momento de convergência e vamos tentar adaptar, isso sim, o Código Penal, a Constituição de 88 e os tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil. Tratar aquilo que é grave, que ofenda um bem jurídico, que tenha repercussão na sociedade e retirar do Código tudo aquilo que hoje não tem mais sentido. E como vai ser o funcionamento da comissão? As pessoas vão poder sugerir, participar? Qual é o prazo de funcionamento? Quando é que o senhor pretende apresentar uma proposta de anteprojeto de novo código? Bem, a comissão já está funcionando e muito bem. Nós temos já alguns capítulos encerrados, ainda não aprovados, mas já apresentados. O prazo é de 6 meses, que não conta com o recesso do Senado. Nós temos até o final de maio para apresentar as conclusões, podendo eventualmente ser prorrogado por um prazo um pouco maior, se isso for necessário. As sugestões podem ser mandadas por um portal do próprio Senado que diga respeito à Comissão de Reforma do Código Penal. Dentro do próprio portal www.senado.gov.br, lá vai estar o acesso a essa exatamente, comissão. E aí as propostas. Tem inúmeras propostas da sociedade sobre os mais variados temas, como era de se esperar. E quais são, as suas preocupações de ordem geral? Por exemplo, há quem ache que algumas penas previstas no atual Código estão descompensadas. São penas muito rigorosas em alguns casos ou menos rigorosas. Como é que o senhor vê isso? É realmente uma preocupação da comissão? Claro que é uma das preocupações da comissão essa disparidade e desproporcionalidade de penas. Isto se justifica até porque o Código é de 1940. Esse Código precisa ser atualizado. Mas inúmeras leis especiais ou leis extravagantes foram efetivadas, aprovadas e promulgadas nesse terreno exatamente para tentar atualizar o Código Penal. E sempre que há um acontecimento que a sociedade tenha repulsa, a tendência do legislador, como representante do povo, é estipular leis específicas para o momento, nem sempre as melhores, e penas graves. É o que se viu, por exemplo, com os crimes hediondos, em que há uma disparidade onde a falsificação de um documento, de um medicamento, para o câncer é igual à falsificação de uma pomada para passar no rosto. Então, essa disparidade tem que ser realmente modificada. E nós queremos trazer para o Código Penal todas essas leis especiais ou leis extravagantes, para que o Código Penal seja o grande código de condutas da sociedade brasileira. Ou seja, que nós sejamos, no Código Penal, o centro do sistema penal brasileiro. E não mais como hoje, quando há mais de 100 e tantas leis esparsas tratando sobre a mesma matéria. Como o senhor mesmo disse, o Código Penal acaba sendo
um conjunto de normas que regem o comportamento da sociedade. Então, os assuntos são muito importantes, aqueles que estão contidos no âmbito do Código Penal. Eu vou aqui pontuar cada um e pedir a sua opinião. Por exemplo, em relação ao aborto, como é que o senhor acha que deve ser um novo Código Penal em relação ao aborto? Vai admitir o aborto, não vai admitir o aborto? Admite o aborto só nessas situações extraordinárias hoje já previstas? Como é que o senhor vê isso? Veja bem, Armando, nós não temos nenhum assunto que ficará de fora, pelo menos, da discussão do Código Penal. Nem que seja para dizer que, oportunamente ou naquele momento, não é interessante tipificar essa ou aquela conduta tida como delituosa. O aborto está na pauta de discussão, sim, da comissão. Nós temos que verificar, e eu não posso falar pela comissão, porque isso já está sendo objeto de estudos, mas o aborto para salvaguardar a vida e a saúde da gestante. O caso da encefalia. Tudo isso pode ter figuras específicas que possam justificar o aborto. Sei que o tema é polêmico, sei que vai haver discussões de ordem filosófica, religiosa, social, mas nós vamos sim discutir, enfrentar o assunto, ampliando a possibilidade de criminalização ou de descriminalização da prática abortiva. Eutanásia ou a ortotanásia, como é que o senhor se posiciona em relação a essa questão? Eu sempre não gosto de posicionar pessoalmente na condição de presidente da comissão. Certamente vai haver, e tem já projeto, criminalizando a eutanásia. E admitindo a ortotanásia, tem um projeto. E admitindo a ortotanásia. Ex-senador Gerson Camata tem um projeto. Admitindo a ortotanásia como uma excludente de culpabilidade. Veja bem, eutanásia é aquela chamada morte piedosa, em que o sofrimento é inesgotável e a possibilidade de sobrevivência ou de cura do paciente é zero. É chamada morte piedosa, que poderia ser incluído naqueles casos de homicídio privilegiado, ou seja, aquele homicídio que não tem a força dolosa que tem um homicídio comum. Está previsto. Está previsto a ortotanásia como um modo de não ser criminalizado, ou seja, não se utilizar de argumentos ou de instrumentos penosos para que o paciente sofra em demasia quando não há nenhuma possibilidade de cura ou de sobrevivência, sempre com a aquiescência dele, paciente, ou de sua família. Ou seja,